Muito bem. Vamos lá, vamos calcular o perímetro, então, de um triângulo equilátero cujo lado mede 1,5 centímetros. Bem, primeiro, vamos lá. O que é perímetro? Você sabe me dizer o que é um perímetro? Não. Perímetro é a soma dos lados. Então, se tu estiver falando do perímetro de um quadrado, você vai somar os 4 lados do quadrado. Se tu está falando do perímetro de um triângulo, que é o caso aqui, vai somar os 3 lados. Muito bem. Vamos desenhar um triângulo, então, para as coisas ficarem mais claras. Tá aí, triângulozinho. Só que ele, vamos dizer assim, ele não falou o valor dos 3 lados, ele falou só que é um triângulo equilátero cujo lado mede 1,5. Sabes o que é um triângulo equilátero? Mais ou menos. Equilátero, olha só a palavra, equilátero, significa lados iguais, ok? Sim. Então, os 3 lados do triângulo são iguais. Portanto, né, significa que os 3 lados medem 1,5 centímetros. Deixa eu Sim. colocar 5, 5, 1,5. Então, agora, o único serviço aqui é fazer a soma, né? Para descobrir o É. perímetro. Então, o perímetro de um triângulo equilátero, né, do nosso triângulo equilátero, vai ser 1,5 mais 1,5 mais 1,5, que é 4,5, né? Se tu tem alguma dúvida disso, faz a conta aí ou faz a multiplicação, já que é 3 lados iguais, né? Tu pode fazer 3 vezes 1,5, dá 4,5. 4,5 centímetros. Isso é bem importante, tá? As crianças costumam confundir área com perímetro, coisas assim, né? Perímetro é um comprimento, então é medido em centímetros. A área já é outra coisa, por isso que é medido em centímetros quadrados. Como a gente está falando de perímetro, tudo aqui vai ser em centímetros, tudo bem? Então tá bom. Tudo bem? Alguma dúvida aqui nessa questão? Ainda não. Ainda não, muito bem. Vamos para a 2,2 então. Um quadrado cujo lado mede 2,5. Será que você consegue resolver esta? Eu acho que Tu acha que sim? Eu vou fazer um desenho para você aqui e daí tu resolve, tá? Vou desenhar um quadrado. Tá aí. É o que eu posso fazer para você aqui. Ah, tu estás no computador, moça? não. Tá- Vai não tá- tentar no telefone. Não conseguimos pôr no computador. Ah, que pena, deve ficar ruim de enxergar, né? Mas tudo bem, tudo bem. O negócio é o seguinte: temos um quadradinho, cada lado do quadradinho mede 2,5. Ó, 2,5 aqui, 2,5 aqui, 2,5 aqui, 2,5 aqui. Então, quanto será que mede o perímetro, né? Sim. Tens como fazer a continha para mim, por favor? Ok. Ok, muito obrigado. Quando fazer a continha, me fala. Ok. E aí, tu sabes quando vai ser a tua prova? Dia 12, né, mãe? Quinta-feira. Quinta-feira. Tem pouco tempo ainda e bastante conteúdo para rever. Mas tudo bem. Você parece ser bem esperta, então vai pegar rápido tudo. Tem bastante coisa aqui. Vamos fazer essa de perímetro para poder já dar uma olhadinha em outra coisa, circunferências. Mas sem pressa, o importante é você fazer certo. Quando você fazer certo, quando você tiver assim muita convicção da sua resposta, você me fala, tá bom?
Tu estás em qual ano da escola? Estou no sexto. No sexto. Esse conteúdo é de sexto ano mesmo. E tá achando difícil? Muito. Ah, quando tu decorares uma coisa ou outra, vai ficar mais fácil, tá? Te garanto. Ok. Parte do problema também é a falta de confiança, mas tu és esperta, vai fazer as coisas muito bem, tenho certeza. É rapidinho aqui. Sabe, uma conta como essa, né, tu podes, né, até pegar para fazer normalmente, 2,5 mais 2,5 mais 2,5, mas vamos pensar de uma forma mais direta. Imagina que tu tenhas 2,50 € né? E alguém vai lá e te dá mais 2,50 € Com quantos euros tu fica? 2,50 mais 2,50 aí, vai ficar com quanto? Tens ideia? Alô, alô. Não tens ideia de quantos fica? Ai, Júlia, faz a conta, filha. 3 vezes Fica 50. 5, né? Imagina, 2,50 mais 2,50 é 5. Daí, 5 mais 5, 10. Então a resposta é 10. Beleza? É a resposta que tu tens aqui. Perímetro desse quadrado, igual se tu estivesse somando euros, né? Vai ficar 10. 10 centímetros. Beleza. Vamos ver uma outra continha. Ah, do hexágono regular. O hexágono é um negócio ao qual um triângulo, um quadrado, que tem uma determinada quantidade de lados. Daí, se você viu a Copa do Mundo, lá na Copa do Mundo eles falavam que o Brasil ia ser hexa, que ia ser hexa. O que significa ser hexa campeão? Significa ganhar 6 vezes. Né? Ganhar 6 vezes algo. Hexa significa 6. Para tu lembrar, né? Tô te falando isso para tu lembrares lá na hora da prova. Fazendo essas associações assim. Então, se hexa é 6, tu estás a falar de uma figura que tem 6 lados. Um hexágono é isso aqui, ó. 6 lados. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando tu leres essa palavra aqui, ó, regular, regular, como o próprio nome está indicando, significa regularidade, algo igual sempre. Então, um hexágono regular é um hexágono que tem os seus lados iguais. Toda vez que tu veres a palavra regular, tu sabes que tu está falando de algo que tem os lados iguais, tá bom? Ok. Então, como cada lado mede 5, nós colocamos aqui 5, 5, 5, 5, 5, 5. Então, tu tens dois jeitos de fazer essa conta. Essa aqui eu não vou fazer para ti, não. Tu podes somar, né? 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Ou tu contas aqui que tem 6 5, né? E faz uma multiplicação. 6 vezes 5. Sabes, tá? Na hora que tu tiveres a resposta, é só me falar.
umas outras coisinhas aqui para estudarmos. Tem circunferência, círculo, MDC, MMC. Você sabe o que é um MMC? Já ouviu falar dessa sigla? Sei. Só de números pequenos ainda. Isso, são números bem pequenos. É o mínimo múltiplo comum, isso mesmo. Tem polígonos, cálculo de perímetros é o que a gente está fazendo, e área de figuras. Tem bastante conteúdo. Seria bom, assim, que para uma próxima aula, né, tu pegasse o livro, né, tentasse fazer umas contas ou outras e me trouxesse justamente aquelas que tu tentasse fazer e não conseguiu. E daí a gente aprende bem mais rápido. E outra, né, normalmente os professores, eles fazem as questões da prova iguais às questões do livro. Eu digo isso porque eu sou professor e faço isso. Quando eu tenho que fazer prova, eu tiro as questões do livro. Então, se a gente resolver muitas questões do teu livro, tenho certeza que alguma coisa vai ser igualzinho na prova. Ok. Legal. Eu tenho um livro aqui que a gente pode pegar para fazer umas outras questões. Mas eu acho que a gente pode terminar as que estão aqui. Só que aqui tem uma questãozinha de área bem legal. Quando terminar de somar aí, me fala, tá bom? Uhum. Então tá bom. Deu 36 centímetros. 36 centímetros? Vamos Uhum. ver. Bem, eu acho que tu concordas comigo que como eu tenho 6 5 aqui, né? 5 mais 5 mais Sim. 5 mais 5 mais 5 mais 5, em vez de eu ficar fazendo um monte de somas, que pode causar você se perder no meio da conta, que foi o que aconteceu no seu caso, a gente pode simplesmente fazer que o perímetro é 6 vezes 5. Certo? Tabuada. Tens 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 aqui, 6 vezes 5. Te lembras da tabuada do 5? 5 Vai vezes 1, dar 5. 11. 5 vezes 2, 10. Por aí. Né? Quanto que é 5 vezes 6, então? 30, né? Sim. Não. Sim. 5 vezes 6 Acho é que 30. 30 centímetros, então. Então, se tu pegares uma régua e medir o perímetro, vai dar 30 centímetros. Muito bem. Vamos agora calcular outras coisas aí que não são comprimentos, são áreas. Daí tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque como a gente conversou aqui, perímetro é o comprimento, é o tamanho do nosso triângulo aqui. Se uma formiguinha passeasse por cima dele, né? Quantos metros, quantos centímetros ela andaria? Isso é o perímetro. Agora, a área responde uma outra pergunta. Quanto de tinta, por exemplo, você teria que gastar, né, para pintar o triângulo? A área é a parte de dentro. Então, não vamos confundir perímetro com área. Vocês costumam confundir muito isso. Muito bem. Então, vamos falar rapidinho de área.
Vamos lá. Bem, quando a gente fala de área, né, existem muitas figuras, então existem muitas expressões para área. Então eu vou falar daquelas que eu acredito que vão cair na tua prova, cai sempre em sexto ano. Por exemplo, a área de um quadrado. A área de um quadrado é lado vezes lado. Então aqui tem um lado, aqui tem outro lado. Se ele quer a área do quadrado, é lado vezes lado. Também pode ser escrito como lado ao quadrado. Por isso que a gente chama de elevar a 2, né? Sim, ao quadrado. Na prática, né, quando tu faz isso, tu encontra a área do objeto. Beleza? Então tá bom. Eu vou fazer uma conta, tu vai fazer outra. Vamos encontrar aqui. Eu vou encontrar primeiro. Qual a área do quadrado que tem lado 3? 3 metros, vamos dizer assim, um quadradão. Terreno de uma casa. Então eu desenho um quadradinho. E coloco que o lado mede 3 metros. E daí eu lembro que, como ele está pedindo área, nós temos que colocar a expressão da área. A área do quadradinho é 3 vezes 3, né? A área não é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Bem, se é lado vezes lado e o lado mede 3, 3 vezes 3. Então a área do quadrado é 3 vezes 3, que tu também te lembras da tabuada do 9, desculpa, do 3, 3 vezes 3 é 9. 9 o quê, né? 9 metros quadrados. Tem que tomar cuidado com isso. A área se mede em metros quadrados. Bom? Ok. Né? Por exemplo, quando te perguntam a tua altura, tu deve dizer, minha altura é 1,40 metros. Mas te perguntarem qual que é a área da tua casa, daí, né, tua mãe responde lá, tem 60 metros quadrados. Então, né, é diferente, são unidades de medidas diferentes. Tem que tomar cuidado com isso, senão o professor vai dar errado na prova, tá bom? Uhum. Agora é tua vez. Agora tu vais fazer essa aqui, olha só. Qual a área, já vou aumentar a letra, tá? Do quadrado onde o lado mede 5 centímetros. Muito bem. Faz a conta aí com bastante calma, não precisa de pressa. Quando chegares na resposta, me fala. Quero a resposta certa. Ok. Tá bom, sem pressa. Só pegar a minha régua. Sem pressa, pode ir lá.
Quando tiveres por aí, me avisa, tá? Tô esperando a resposta. Ok. Eu só queria saber uma coisa. Como é que é o, aquele que fica assim? Ai, calma. No quadrado, assim. É que eu não te vejo durante a aula, tá? Se tu tá me mostrando alguma coisa na câmera, eu não consigo ver. Ah, ok. Mas é a área, né? Então, se a minha área deu 9 metros ao quadrado, porque eu multipliquei 3 vezes 3, quanto que vai dar a área do teu quadrado que, diferente do meu que mede 3, o seu mede 5, que vai dar a área. Se é a mesma forma de descobrir, fazendo a multiplicação, né? Multiplicar 5 vezes 5, né? 5 vezes 5 fica 25, concorda comigo? Sim. Então a área é 25 centímetros quadrados. Beleza? Se te perguntarem qual é a área de um quadrado, então você tem que multiplicar lado, né? Lado vezes lado. 5 vezes 5. Então a área do teu quadrado, 5 centímetros quadrados. Agora, bem, sozinha, né? Para criar confiança. Tu já entendeu que é multiplicar o número por ele mesmo, né? Então vamos lá, vamos fazer outra. Tem que só saber fazer a multiplicação. Vamos lá. Qual a área de um quadrado? De novo é um quadrado, então de novo. Onde o lado mede 6. 6 quilômetros. A questão de ser quilômetro, centímetro, metro não muda nada. Só vai, lá no final da resposta, ficar quilômetro quadrado. Tem que fazer a conta aí. E a gente fez as outras duas. Quando chegares na resposta, me fala. Ok. Ok.
Achei até um formulário aqui de áreas, eu estava procurando aqui. Eu não sei exatamente quais figuras tu vai precisar saber calcular a área para a prova, mas acredito que todas aqui tu precisa, talvez menos o paralelogramo. O paralelogramo acho que você precisa ainda. Talvez mais para frente aí no ano letivo, sim, mas por hora acho que não. Ok. E se o setor circular também não. Você precisa dessas aqui, com certeza. Essas 4 aqui você tem que saber. E aí, descobriu qual é a área do quadrado? Ainda não, tô quase. Você não sabe quanto é 6 vezes 6? 6 vezes 6? Tem que Sei. cuidar da tabuada do 6. Pois. É 36. Oi, desculpa, não entendi. É 36. Isso, 36. No caso aqui, 36 quilômetros Quadrado. quadrados. Isso aí. Ah, Ah, entendeu? Isso aí. agora Sempre que. entendi. Ah, que bom. Sempre que tu quiseres, então, sempre que tu quiseres a área, é só fazer essa multiplicação se tu estás a falar de quadradinhos, tá? Vamos ver se tu Ok. entendeu mesmo. Qual a... Chato, né? Mas é que eu preciso saber se tu sabe mesmo. Qual a área do quadrado que tem lado 7 centímetros? Eu Sei. só primeiro aqui. Bem, e aí, resposta. Mesma conta que eu estava fazendo, só que agora é um quadrado que tem lado 7 centímetros. 49 centímetros. Pronto, agora sim. Muito bem. Gostei? Acertou. Isso mesmo. Ó, Ah, que legal. Agora ó, vamos aprender. Claro, agora vamos aprender sobre o retângulo, né? Note que o retângulo é quase que um quadrado, só que tem um lado maior que o outro. Então, deixa eu ok. aumentar aqui. Então, se é quase que um quadrado, só que tem um lado maior que o outro, então a conta vai ser bem parecida. Tu tens o que seria a base do retângulo e a altura. A gente costuma chamar base de B e altura de H. Então, a área do retângulo vai ser base vezes altura. Ok. Ok? Então tá bom. Então, se nós queremos a área, base vezes altura. Então, eu vou fazer uma conta aqui e você vai fazer outra. Minha conta é esse retângulo que tem medida 3 aqui e 2 aqui. 3 metros de base, 2 metros de altura. Tamanho Hum, do chão de uma sala, por exemplo. Uma sala pequena. Então, a área vai ser o quê? Não é mesmo? A área vai ser base vezes altura, que no nosso caso, a base é 3 e a altura é 2. Base vezes altura, 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Só que é 6 o quê, né? É 6 bom. metros ou é 6 metros quadrados? É 6 metros Metros quadrados. quadrados. Isso. Sempre tem que deixar a unidade da área ao quadrado. Estamos a medir a área em metros quadrados, né? Se os lados ali estão em metros, então o valor da área vai ser metros quadrados. Beleza? Uhum. Que bom. Então, eu vou colocar aqui uma pergunta que tu vai ter que desenhar e aí fazer a conta, tá? Vai ter que desenhar o retângulo e depois fazer a conta. Vamos lá. Sim. Qual a área e o perímetro? Olha só que pergunta interessante. Primeiro tu faz a área e depois o perímetro, tá? De um Ok. retângulo que tem como base 2, 5 centímetros e altura 10 centímetros. Então, se preocupa primeiro com a área, que foi o que eu acabei de te explicar. Depois que tu encontrares a área, me fala, daí a gente vai para o perímetro. Ótimo. Ok.
Dá 50 centímetros. Então, tu estás a me dizer que a área deu 50 centímetros. Quase isso. A área é 50 centímetros quadrados. Isso. Não pode se esquecer da unidade, tá? Ok. Muito bem. A área vai ser 5 vezes 10. A gente sabe bem da tabuada, que é 50. Só que como é uma área, centímetros quadrados. Agora tu tens que pensar no perímetro. Então, eu acho que se tu desenhou, fica mais fácil. Eu falei que a base media 5. Então eu desenhei meio errado. Deixa eu desenhar de novo aqui. A base mede 5 e a altura mede 10. Muito bem. Então qual é o perímetro, né? Vamos lembrar o que é perímetro? É a soma dos lados. Tens ideia de qual é o perímetro? Não. Não. Bem, a gente tem que aqui mede 5 e aqui mede 10, né? Então, Sim. já que é um retângulo, né, que ele tem esses pares de lados iguais, aqui também mede 10. E aqui também mede 5. Foi É totalmente assim. do... Bem, o que tu Só que falasse? Hã? O que tu falou mesmo? Foi Não escutei. totalmente isso. Só que eu Ah, fiz eu fiz deitado, não em pé. isso não importa muito. O importante é tu somares ali os lados, né? Então tu vais ficar com 10 mais 5 mais 10 mais 5. 10 mais 10 é 20. 5 mais 5 é 10. Então 20 mais 10, 30. O perímetro é 30. Se tu fizeres a conta aqui, vai dar 30. Tudo bem? Sim. Só que é 30 centímetros. Porque é um comprimento. Comprimento é medido em centímetros. Não centímetros quadrados, como foi a área. Toma cuidado com isso aí, tá bom? Então agora eu vou fazer uma coisite aqui, uma coisa, para ver se tu entendeu bem. Como que tu estás de fazer contas com números com vírgula? Me diz aí, sabe fazer bem multiplicação com vírgula? Mais ou menos? Quase nada. Quase nada? Ai, ai, ai. Bem, então eu vou fazer primeiro e depois você. Sim. Vamos lá. Aqui, vamos dizer que aqui mede 2,5 e aqui mede 1,5. Quanto então vai ser a área, né? Lembrando que a área é a parte de dentro. A área de um retângulo é a base vezes a altura. Então a área vai ser 2,5 vezes 1,5. Agora, quanto que é 2,5 vezes 1,5? É uma multiplicação com vírgula. Vocês chamam de vírgula ou de coma isso aí? Acho que é vírgula, né? Na Espanha que é coma. Vírgula. Muito bem. Então, como é que a gente faz uma multiplicação com vírgula? A gente ignora a vírgula. A gente vai fazer a conta como se não tivesse vírgula. Vai só fazer a multiplicação normal primeiro. Então, vamos multiplicar o 5 primeiro por todo mundo aqui. 5 vezes 5, 25. Então, Sim. 5 Vai, vezes 5, 2 aqui. e vai 2. Isso. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Tudo bem? Sim. Ok. Então, vamos para o próximo número 1. Agora, 1 vezes o número ali de cima. Vezes aqui. A gente sabe que a tabuada do 1 é sempre ali mesmo, né? Então, 1 vezes... Ah, claro, antes de mais nada, né? Tem que colocar um mais aqui para separar a ordem das coisas. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Pronto. Agora é só somar. 5 mais nada é 5. 5. 2 mais 5, 7. 7. 1 mais 2, 3. Pronto. Agora que a gente vai se preocupar com a vírgula. A Por... vírgula é depois do 7. Depois do 7, tu queres dizer aqui, né? É ao lado do... Sim, é. Isso. Por quê? Porque para colocar a vírgula, tu tem que contar quantos números depois, quantos algarismos, melhor dizendo, depois da vírgula nós temos em nossa conta. São 2. Então tem que ter 2 algarismos depois da vírgula também a nossa resposta. Sim. Essa é a lógica.
Tudo bem. Agora tu vais fazer uma. Ah, também segue a mesma ideia, continua sendo retângulos, mas vamos falar de multiplicação com vírgula. Então, vai ser 1,2 vezes 2,4 centímetros, tá? Esqueci da unidade lá, mas sabe que aqui é centímetro quadrado. Beleza. Agora tu podes começar essa multiplicação. Se tu não terminares durante a aula, não tem problema. Depois tu me fala pra tua mãe lá, né? Me mandar uma foto para eu ver se Ok. está certo ou não, tá bom? Nós queremos encontrar a área, lembra? Então temos que Sim. multiplicar. Então tu podes começar a multiplicação aí, tá? Se tiveres qualquer dúvida, é só falar. Ok. Como estás na multiplicação? Estás fácil? Estás difícil? Tá quase. Quase. Que bom. Achas fácil, difícil fazer uma multiplicação dessa? Como é? Não sei. Ainda nem tô terminando de fazer ainda. Beleza.
Bem, eu vou lhe dar um spoiler da resposta. Então diga. Vou dizer. Vai dar 2,88. Hum, Hum, é. Ok? 2,88. Depois você tem que encontrar essa resposta. Mas agora você vai ter que me responder. Nós estamos procurando a área. É 2,88 centímetros ou centímetros quadrados? Centímetros. Só centímetros. Não. A área é em centímetros quadrados, tá? É. Sempre que tu Ah, estiveres a falar de área, centímetros quadrados, tá bom? tá bom. Então tá bom. Tá bom, muito legal te dar aula. Quando quiseres mais, é só falar. Tchau! Tchau. Tchau, tchau.